Olá, muito boa tarde para você. Segunda-feira gostosa chegando e o Brasil Cristão chegando nessa tarde de segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está em casa e já se acostumou com o nosso horário, né? Escuta a musiquinha ali, o barquinho, a abertura, Fernando. Aí o coração já treme e fala que será hoje que nós vamos ter no Brasil Cristão. Boa tarde. É verdade, é bem isso. A sensação é essa, né? Muito boa tarde para você. Brasil Cristão iniciando. E o nosso coração está muito feliz, porque toda segunda-feira o nosso desejo é ajudar você no percurso para chegar no fim último, que é Deus. Chegar naquele dia bendito onde você vai enxergar Deus como Deus é, aquilo que o catecismo chama de visão beatífica, né, Drica? Beatus no latim significa feliz. Exatamente. Então, a visão beatífica é a plenitude da felicidade, quando você vai chegar naquele estado onde já não há mais choro, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Apocalipse, a partir ali do capítulo 20, 21, começa a narrar isso, a nova Jerusalém descendo dos céus. E é isso, né? É isso. Para chegar lá, o Senhor tem dado para a igreja militante que somos nós aqui, caminhos certeiros. E por que é certeiro? Porque homens que vieram antes de nós... trilharam esses caminhos, né? Fizeram esses caminhos. Já ouviu falar do caminho do herói? A jornada do herói? Sim. Já ouviu falar? É mais ou menos isso, assim, para você ter uma ideia. Quem são esses homens? Os nossos santos. Né? O primeiro homem a trilhar esse caminho foi nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui como Deus, se encarnou no seio da Virgem Maria e trilhou esse caminho para nos mostrar. Depois vieram tantos outros, né, Fernando? Eu gosto muito de... Nós, sexta-feira, vocês... Aliás, Drica, que programa foi aquele? Né? Meu Deus. Que programa foi aquele? Sexta-feira, o Padre Eduardo estava aqui, nós estávamos contando a história dele e ele falou a respeito da vocação dele de ser jesuíta. E, de fato, o Padre Eduardo é um jesuíta com todas as letras, um filho de Santo Inácio, fiel a seu fundador, de um modo tão lindo, de um modo tão precioso. E Santo Inácio de Loyola, como é que foi a conversão dele, Drica? A conversão de Santo Inácio foi, ele estava ferido de guerra. Na perna, né? Sua perna. Exatamente. E começou a ler a vida dos santos, o caminho do herói. Exatamente. E aí ele começou a ver que aquela vida valeria a pena ser vivida. Aquilo era o que o coração dele ansiava. E ele disse, eu quero ser como os santos. Ele disse, né? Se eles conseguiram, eu também consigo. E aí, então, ele começou a sua própria jornada. E, a partir dele, quantos outros jesuítas que seguem, de fato, o que Inácio deixou, né? Exato. Como vocação, como caminho de salvação, estão trilhando. O Padre Eduardo está trilhando esse caminho e nos mostrando como fazer. Ele se especializou nisso. Ele contou aqui para nós que ele se especializou nos exercícios de Santo Inácio de Loyola e ficou por mais de um ano pregando os exercícios para toda a província dos jesuítas no sul, né? Então, assim, são caminhos, toda segunda-feira a gente está apresentando caminhos para que você possa chegar ao fim último, que é a presença de Deus. A gente falou, me ajuda a lembrar, Drica, nós falamos da Divina Misericórdia. Sim. Da Divina Vontade. Santa Faustina Kowalska, participação de gente, né, de um padre lá da Cracóvia, foi um negócio lindo, tremendo. Demais. Tremendo. Se você não viu, você tem que procurar, porque já está disponível no YouTube, eu vi hoje, já está disponível lá, procura, porque foi tremendo o programa. Depois falamos da Divina Vontade. Divina Vontade. Divina Vontade, Luísa Picarrete, tivemos a participação do padre Guido, que é rogacionista da congregação do padre que foi o diretor espiritual da Luísa Picarrete. Só isso. Começa aí, né? E o Padre Eduardo veio aqui dar uma aula. Depois, Divina Vontade, nós falamos da Divina Providência. Que foi um programa... Nossa, o modo como Deus cuida de todas as coisas, cuida da nossa vida, mostramos tudo isso para você. E depois a gente chegou hoje ou não? A gente teve um antes, depois da Divina Providência, de segunda-feira, hoje, né? Aí essa é a próxima segunda-feira, é o dia de hoje. E você pode... A partir do que nós trazemos aqui para você como caminho de você chegar a Deus, porque, Fernando, o que nós precisamos entender é que cada um de nós
é diferente, nós somos diferentes uns dos outros, né? O Fernando tem uma espiritualidade, um jeito dele rezar a Deus e ter essa intimidade com Deus, e eu, Drica, tenho outro jeito, né? Minha espiritualidade, meu relacionamento com Deus é de outra forma, embora comungamos da mesma moção do Espírito Santo aqui, por exemplo, que é a corrente de graça, né? Nós estamos inseridos nessa realidade. E você, vendo cada programa, cada segunda-feira, vai achar o seu próprio caminho, o seu jeito. E o importante dizer que o que nós queremos é que você entre conosco aqui dentro do Brasil Cristão, principalmente nas segundas-feiras e nas quartas-feiras, participando conosco desse tema, que é uma direção espiritual. Então, você pode mandar dúvidas, você pode sugerir, falar, olha, Drica, existe isso aqui, eu queria saber mais um pouco sobre isso. Manda comentários, dúvidas, participe conosco. Nós temos um WhatsApp todinho feito só para você, que é o 19 99716 9915. Você pode enviar a sua mensagem. Aí, Fernando, nós chegamos no dia de hoje e a partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 9 segundas-feiras. Então, você já anota aí. Contando com hoje, nós vamos ter 9 segundas-feiras especialmente vividas para falarmos dos temas. Sabe aquele encontro que você participou um dia? Onde ali, de repente, você teve seu encontro pessoal com Jesus, recebeu o batismo no Espírito Santo e que você deseja, de repente, reviver isso de novo? Né, Fernando? A gente fez aqui, Drica, programa sobre o batismo no Espírito Santo. Também aconselho você a procurar. Às terças-feiras. Foi uma catequese espetacular. Todo mês de maio, né? As terças-feiras do mês de maio foi dedicada ao Espírito Santo. Então, nós falamos sobre o batismo do Espírito Santo. Agora, para ajudar o nosso coração a se abrir para o batismo do Espírito Santo, Deus também nos deu alguns caminhos, Drica. Sim. Meios para a gente abrir o coração. E os primeiros carismáticos, estou falando lá daqueles que pregaram o Retiro do Padre Eduardo, em 69, Ralph Martin, Steve Clark, a comunidade deles, que se chamava Word of God, em Ann Arbor, eles foram os primeiros a pensar um itinerário para ajudar as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. E chamaram esse itinerário de Seminário de Vida no Espírito Santo. E é isso que nós vamos começar a fazer, então, exatamente, na segunda-feira. Então, nós vamos te avisar, ó, você está começando agora um Seminário de Vida no Espírito Santo. E no final desse Seminário de Vida no Espírito Santo, nós acreditamos que Jesus, o batizador, vai encher você do Espírito Santo, vai deixar você repleto, curado, limpo, puro pela palavra, porque a palavra de Deus nos purifica dos nossos pecados e nos enche da presença dele. E é isso que esse é o itinerário que nós vamos fazer. Nós vamos começar hoje, então, com o primeiro tema, né? Eu quero dizer para você, e você precisa, né, ter isso em mente. Todo dom criado por Deus, né, existe para atender a uma necessidade. Todo carisma, quando Deus suscita um carisma no meio do seu povo, no mundo, uma forma de vida no Espírito, seja ela qual for, ele suscita para atender uma necessidade daquele momento, né? E essa corrente de graça, essa cultura de Pentecostes que nós temos falado aqui tanto, por quê? Porque agora é o momento em que o mundo precisa viver de fato essa cultura de Pentecostes, porque só o Espírito Santo é quem vai dar jeito em tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor. Não tem outra forma. Então Deus suscita essa corrente de graça, Deus suscita no coração do Papa Francisco Caris, né, Fernando? Exato. Para direcionar todo esse povo do fogo do Espírito Santo para que o mundo inteiro receba esse Espírito Santo e seja transformado por ele. Não tem outro meio. Então, é por isso que nós escolhemos esse tema, né, para essas segundas-feiras, hoje e as próximas, do Seminário de Vida no Espírito também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Que maravilha, que maravilha. Eu gosto, nós vamos fazer diversos caminhos, mas eu já queria colocar, talvez, o grande, o maior, o principal exemplo, o centro da nossa pregação, que é o próprio Jesus. Qual é a importância do amor de Deus para o próprio Senhor Jesus? Né? Quando ele começou o seu ministério,
muito amado. Nele eu me comprazo, nele eu coloco todo o meu bem-querer. Eu quero dizer a você que eu não tenho dúvida que esta palavra, esta experiência, essa epifania, manifestação da Trindade, é a primeira manifestação da Trindade, Drica, na Escritura. Sim. Assim, nós temos lá no Gênesis, naquele façamos, já uma sombra da revelação que viria, uma ideia, uma sombra daquilo que viria em Jesus. Jesus revelou que o único Deus é Pai, é Filho e é Espírito. A experiência do Pai falando com Jesus é: você é meu amor, eu te amo. E Jesus viveu toda a sua vida pregando e nos momentos que podia, buscando a presença de Deus. E a oração de Jesus era tão apaixonada que chamava a atenção de tal modo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que certa vez, vendo Jesus falando com o Pai, os apóstolos chegaram perto dele e disseram assim: Jesus, nos ensina a orar. É verdade. Nos ensina a fazer como você faz. E a primeira palavra que Jesus disse: olha, quando vocês orarem, vocês devem dizer assim: Pai, Pai nosso. O relacionamento é de filiação. A base do cristianismo é a filiação. Está escrito no Evangelho que aos que creem, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é um poder, Drica. Exatamente. Um poder. Isso é algo tremendo. E olha, meus irmãos, eu acredito que essa palavra orientou a vida de Jesus de tal modo que no momento mais sombrio, no momento mais duro da sua vida, que foi o Getsemane, o momento mais difícil, ele não conseguia nem rezar, Drica. Porque, perceba, olha que coisa interessante. Jesus está suando sangue pelos poros. A medicina diz que é um fenômeno de pessoas que estão passando por grande pânico. Prisioneiros que estão indo para receber a sentença de pena de morte. Agonia mortal. Exatamente. Né? Eles têm esse tipo de manifestação. Então, Jesus estava em agonia mortal. Jesus não conseguia formular uma oração. Então, era: Pai, se possível, faz de mim esse cálice. Pai, se possível, faz de mim esse cálice. Repetia as mesmas coisas, porque não conseguia formular uma oração. Mas se faça a minha vontade, não a tua. O que é que levou Jesus? O que é que sustentou Jesus? Eu sei, e aí, Drica, aqui nós vamos lançar a base para começar a ver as pregações. Sim. Se eu perguntasse assim, né, se nós perguntássemos para as pessoas que estão nos vendo agora, perguntássemos assim: qual é a base para alguém perseverar na vida com Deus? Você sabe? Qual é a base? Você que está em casa, sabe qual é a base para alguém perseverar na vida com Deus? Alguns vão dizer assim: a oração. Outros vão dizer assim: os sacramentos. Outros vão dizer assim: as celebrações. Outros vão dizer a vida fraterna. E tudo isso é, de fato, imprescindível para a gente se manter em Deus. Mas existe algo que precede. Que muitas vezes o próprio Jesus chegou num momento que ele não conseguia rezar no Getsemane. Então, no momento que ele não conseguia formular uma oração, o que é que o mantém perseverando até a morte de cruz? Eu vou dizer para você o que é. Eu já sei. Eu vou dizer para você. É a certeza de que há 3 anos atrás, ele viu o céu aberto. E ele escutou a voz do Pai que disse para ele: você é o meu filho amado, em você eu me comprazo. E ainda que agora ele está no momento de noite, ainda que agora ele está no momento de abandono, ainda que ele grite na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Ele não pode negar a experiência fundante do seu ministério, que foi a efusão do Espírito e a manifestação do amor. Por isso eu quero dizer a você, a única coisa que vai sustentar você na hora da morte das pessoas que você ama, na hora da crise conjugal, na hora da crise financeira, na hora dos problemas que assolam na sua vida, a única coisa que vai sustentar você é se você tiver uma experiência com o amor de Deus. É escutar aquela voz dizendo para você assim: Drica, você é minha filha amada, eu me comprazo em você. Fernando, Antônio, José,
Maria, Fátima, eu me comprazo em você. Depois disso, é impossível voltar atrás. Já ouviu alguém dizer, não dá mais para voltar? Então, tudo parte deste momento. Mas, Fernando, eu vi alguém eu vou convidar você... Padre Léo falar isso. Não é? Querido, aquele ali, dele, né? aquele homem, gente, quarta-feira agora, né? Nós vamos falar do Padre Léo. Padre Léo, nós vamos falar da vida do Padre Léo aqui no Brasil Cristão. Um homem que deixou o nosso legado, está em processo de beatificação. Deixou para nós um exemplo de vida onde ele passava, ele deixava rastros do céu. Por quê? Porque experimentou o amor de Deus. Nós vamos começar agora a mostrar para você partes de um seminário de vida no Espírito, né, Fernando? Para você entrar mais nesse tema conosco. E aí, se você quiser, por favor, participe aqui conosco. Você já experimentou o amor de Deus? Você se sente amado por Deus, amada por Deus? Você sabe, né, que valor você tem aos olhos de Deus? Ou você tem dificuldade de sentir o amor de Deus? Como é que está o seu relacionamento com o Pai do céu? Nós vamos então ver, fala um pouquinho antes, Fernando, do seminário para nós. O seminário foi realizado aqui na Associação do Senhor Jesus no ano de 2016. Eu tive a alegria de organizar esse seminário lá em 2016. Nós estávamos iniciando um projeto junto com o Tácito Coutinho, o Tatá. Um projeto chamado Semeando a Cultura de Pentecostes. E nós começamos a fazer diversos seminários. Esse foi o primeiro seminário que nós fizemos daquela série. E a pregadora do tema Amor de Deus é a nossa irmã querida Lucimar Maziero, a fundadora da Comunidade Presença. E naquele então, ela era a coordenadora estadual do Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica no estado de São Paulo. Vamos acompanhar juntos. Então, quando nós falamos assim, Deus é amor, nós estamos dizendo exatamente o que Deus é. Porque se a gente tivesse que resumir em uma única palavra, quem é Deus? Essa palavra seria amor, porque é isso que Deus é. Agora veja, e isso está na Bíblia, gente. Se você abrir a palavra de Deus na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 16, você vai ver que lá está escrito que Deus é amor. Não está escrito que Deus será amor. Não está escrito que Deus foi amor. Lá está escrito que Deus é amor. Agora, Deus é amor. E nós? O que nós somos? Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós também fomos criados na essência do que Deus é. Então, se Deus é amor, a essência de Deus é amor, gente, essa essência que é amor está em nós. Está em mim e em você. Então, nós podemos compreender que é possível amar. É possível dizer assim, meu irmão, eu te amo. Mas eu só vou ter a convicção de que realmente eu consigo amar se eu experimento esse amor. Então, se Deus é amor, eu tenho que experimentar a Deus. E hoje, nessa noite, a gente vai experimentar mesmo esse Deus maravilhoso como Ele é, amor. Então, vamos pensar um pouquinho. Todos nós falamos assim, às vezes já ouvimos as pessoas falarem, às vezes ouvimos em palestras, em pregações, né? Que Deus, Ele nos criou por amor. E a partir do momento em que nós fomos concebidos, ali também já estava em nós a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso é verdade. Só, meus irmãos, que a vida, ela não passou a existir em nós somente naquele momento da concepção. Eu quero dizer para você nessa noite uma grande novidade. A tua vida, meu irmão, a tua vida, minha irmã, passou a existir no momento em que Deus pensou em você. Porque antes mesmo de você ser concebido, ser concebida,
já havia um plano de Deus para você. Veja, Deus pensou em você. E quando Ele pensou em você, Ele fez algumas escolhas para você. E uma das escolhas, agora eu vou fazer mostrando a minha vida e você vai trazendo isso para a tua, tá bom? Quando Deus pensou aqui na Lucimar, olha bem para a Lucimar. Dá uma olhada como a Lucimar é. O jeito que a Lucimar fala, o jeito que a Lucimar olha, o jeito que a Lucimar sorri, o jeito que a Lucimar olha sério. Quando Deus pensou em mim, foi desse jeito que Ele pensou em mim, gente. Foi dessa forma, foi com essa altura, sabe? Foi com esse jeito, com esses traços no rosto. Só que para que eu pudesse ter essa forma, Deus fez uma escolha muito importante para a minha vida. E aqui vai começar a cura em nossa vida pelo amor de Deus. Porque se eu não aceitar que tem algumas escolhas que Deus fez para mim, vai ficar muito difícil compreender que eu sou imagem e semelhança de Deus e esse amor habita em mim. Então veja, qual foi a primeira escolha que Deus fez para mim? Ele olhou para todos aqueles que Ele já tinha criado. E ali, gente, Ele encontrou duas pessoas que para Ele eram as pessoas ideais para que eu pudesse ter essa forma. Sabe quem que Ele encontrou? O seu Oswaldo e a dona Dirce, que são os meus pais. Você pode pensar assim, mas você está falando isso porque você está lá, você mora com os seus pais. Sim, mas os seus pais, eu não sei onde eles estão, eu não conheço a sua história, eu não sei como você foi formado e nem educado, mas eu sei que para você existir, essa escolha foi de Deus para você. Então, que a partir desse momento, o amor de Deus já possa dar assim ao nosso coração até a disponibilidade de perdoar aquilo que nós não acolhemos e não aceitamos. Aquilo que muitas vezes nós, até na nossa infância, às vezes chegamos a falar assim, eu queria ter outro pai, eu queria ter outra mãe, eu queria ter outra família. Irmãos, vamos aceitar as escolhas de Deus para nós. Outra coisa que Deus escolheu para mim. Porque eu não pedi para nascer mulher. Deus, quando no seu plano de amor me criou, irmãos, Ele pensou em mim como eu sou. E Ele precisava de mim como mulher. Ele precisava de você, lá na tua casa, lá na tua família, lá nessa profissão que você exerce, na vida que você vive, meu irmão, minha irmã. Ele precisava de você que é mulher, como mulher. Ele precisa de você que é homem, como homem. E é nessa dimensão da sua masculinidade, da sua feminilidade, que aí está todo o amor de Deus por você. Todo o amor de Deus para a tua vida. Quando nós acolhemos essa escolha de Deus, nós começamos a aceitar melhor a nossa vida. Nós começamos a aceitar melhor quem nós somos, a nossa identidade, o nosso jeito de ser. E nós começamos a perceber que se existe em nós algo que precisa ser mudado, é pela graça do amor de Deus que isso pode ser mudado em nós, irmãos. Que maravilha, hein, Drica? A Lucimar Mazieiro, fundadora da Comunidade Presença, nos trouxe essa palavra. Eu me lembro porque eu estava ali participando desse seminário, coordenando, né, a música, as orações, e eu convidava os pregadores e me recordo da unção que estava no lugar, no momento, do modo como ela trouxe essa palavra, e como foi bonito ouvir isso, que o amor de Deus, quando toca a nossa vida, Ele começa a ressignificar. Exatamente. Sabe, você lembra daquela música que a gente cantava? Que ela dizia assim, vem Jesus passear na minha vida. Vem Jesus passear na minha vida. É isso. A experiência do amor de Deus convida Jesus para voltar lá na história.
E você começa a voltar aos lugares onde você ficou só. Quero voltar aos lugares. Exatamente. Em que fiquei só. Voltar lá com Ele, com Cristo, vendo que Ele estava com a gente. Né? E todas as escolhas, tudo aquilo que aconteceu, mesmo os momentos de dor e os momentos de alegria, a presença de Deus. Então você começa a perceber o amor. Né? Isso é algo maravilhoso. É interessante que aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 219, diz assim, ó, o amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte do que o amor de uma mãe pelos seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades. Agora, nós estamos falando do amor de Deus, começamos aí com a nossa querida falando desse amor, né, que Deus já tinha pensado nela, nas suas características, escolheu um pai e uma mãe para ela, mas por que é então que muitos de nós não sentem o amor de Deus? Né? O que nós precisamos entender, primeira coisa, é assim, todo mundo quer ser feliz, não é assim? Você quer ser feliz? Você não busca uma felicidade? Veja bem, nós estamos dizendo, o cristianismo está dizendo, a igreja está dizendo ao longo dos tempos, os santos nos mostram isso, que a nossa felicidade plena, o Fernando falou isso, né, na hora que nós estávamos abrindo o programa, a nossa felicidade plena está em Deus. Aí você corta essa parte e volta aqui comigo. O que nós buscamos a todo momento, Fernando? Ser felizes. Nós buscamos a felicidade a todo momento, mesmo quando nós pecamos, não é? Exato. Mesmo quando alguém comete quando alguém rouba um banco, por exemplo, ele rouba porque ele acha que aquele dinheiro vai trazer para ele algum benefício, felicidade. Quando Exato. Com tudo que o ser humano faz, a não ser que ele tenha uma doença psíquica, que aí ele tenha prazer em sofrer, mas ainda assim, ainda que ele tenha prazer em sofrer... Ele quer pelo prazer de sofrer, fazer bem. Aquilo. É um bem. Então, entende? Toda busca, quando você comete um adultério, você está cometendo um adultério porque você acha que aqueles momentos ali vai trazer um prazer para você, uma felicidade, sei lá, uma diversão. Quando alguém assassina o outro, uma outra pessoa, ela está matando aquela pessoa porque ela acha que aquela pessoa está impedindo ela de ser feliz, ou naquele exato momento, por exemplo, num assalto, ou premeditando aquilo ali, como a gente tem visto aí nos jornais. Então, o que acontece? O homem é movido por isso. O homem é movido pela busca da felicidade. Agora, por que nunca encontra essa felicidade? Porque busca sempre no lugar errado. Aí é interessante a gente começar a levantar as respostas que o homem de hoje tem a essa pergunta interior, que não é uma pergunta explícita. Às vezes o homem não é tão honesto, muitas vezes, em dizer assim, o que eu realmente quero, só o que eu quero é ser feliz. Nem essa honestidade nós vemos no homem contemporâneo. Ele não é honesto o suficiente para isso. É verdade. Mas, internamente, no nosso interior é isso que nós queremos. E hoje, a lógica que predomina é a lógica do hedonismo. A palavra, né? O hedonismo, a busca do prazer. Então, a lógica é a seguinte, olha, quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu sou. Essa é a lógica do mundo. Então, isso é a lógica do mundo, repetindo para ficar bem gravado aí. Então, assim, ó, Drica, se quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu sou, eu serei mais feliz enquanto eu tenha mais capacidade de bens e serviços e meios que me deem prazer. Então, quanto mais prazer eu sinto, mais feliz eu sou. Essa é a lógica do mundo. E que, na verdade, quem vive essa lógica já sabe que não funciona. Por quê? Porque quando você consegue comprar 3 carros, você quer o 4º. Exato. Porque quando você começa a praticar, sei lá, pornografia, achando que aquilo está te dando aquele prazer no momento, você vai aumentando o seu grau de tolerância. O vício também é assim. Olha só. Nunca a gente teve tanto acesso ao prazer como nos dias de hoje. O prazer, ele está ao alcance do seu celular. Sim. O prazer está ao alcance da esquina. O prazer está... Ou seja, ele nos cerca e são tantos os meios, são tantas as informações, são tantos os modos que, na verdade, se ele é o que confere a felicidade, nós deveríamos estar assistindo hoje
a maior apoteose de felicidade da história da humanidade. É isso que nós deveríamos estar andando pelas ruas e ver as pessoas assim, ó, uhul, né? Aquele negócio assim. Porque... Não deveria existir mais pílula antidepressiva, não deveria existir mais síndromes de pânico, suicídio, depressão. Não, por quê? Se o prazer é o que dá a felicidade, então pronto, estamos feitos. Mas não é isso que nós estamos vendo. Então o que acontece dentro de nós? O que acontece dentro de você? Uma insatisfação que não tem fim. Uma falta de sentido e um vazio. Por quê? Porque a sua alma está no fundo, Exato. buscando esse amor de Deus, que é a única coisa que é capaz de preencher o seu coração. Rodriga, século XIX, qual era o mal do século? O motivo pelo qual as pessoas mais morriam? Tuberculose. Século XX e século XXI, a medicina dizendo, qual é o mal do século XX e século XXI? Depressão. Olha, eu não vou nem entrar nos méritos da depressão, porque são diversas causas, Sim. causas neurológicas, psíquicas e até mesmo espirituais. Existem depressões Né? que vêm de doenças mesmo, Diversas. doenças mentais, doenças psicológicas. Exato, mas a independente... grande maioria... Independente disso, independente da causa, eu vou no efeito. O efeito é o seguinte, infelicidade. Opa, peraí, o mundo que prega que o prazer te faz feliz, que te cerca de prazeres e é ao mesmo tempo o mundo da infelicidade, tem algo errado aqui, Drica. Exatamente. Então, Já parou para pensar nisso? Já se errado questionou? Porque você precisa pensar nisso, né? A gente quer que você pense em casa sobre isso. Espera aí, é verdade. Olha aqui, eu já fiz isso, aquilo, outro. Fui atrás, me falaram para fazer isso, eu fiz. Fui aquilo, né? Falaram para ir atrás do meu sucesso, da minha felicidade, da minha realização. Eu fui, não estou conseguindo sentir isso que vocês estão falando aí. Como é que é isso, né? Por que uma pessoa lá que está lá sofre, rala todo dia e não tira um sorriso da cara? Por que aquela pessoa é feliz e eu que tenho tudo aqui não sou feliz? E nós estamos vivendo debaixo dessa lógica, porque ó, você que está aí acompanhando o Brasil Cristão hoje, né? A necessidade de trabalhar e trabalhar e trabalhar, ou de esforço acadêmico, e tudo isso é lindo, é maravilhoso, é lícito, viu, gente? Mas eu estou dizendo que quando é de modo exacerbado, porque você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para quê? Para poder comprar bens e serviços. Bens e serviços para quê? Para você poder ter prazer, conforto, uma série de coisas. Pra Aí eu quê? te pergunto, para quê? Para quê? Né? Isso é o que ardia no coração dos santos. Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela começava, quando menina, ela saía correndo e gritava assim, para sempre, para sempre, para sempre. E todo mundo tá louca, né? Porque ela queria algo que durasse para sempre. Oh, Olha meu que forte. Deus, Eu quero algo que dure para sempre, algo que a morte não venha roubar de mim, algo que a enfermidade não possa tocar, algo que nada possa. E é isso que São Paulo vai escrever, né? Quando ele fala do amor de Deus derramado no coração e quando ele fala da experiência de Cristo, ele começa a dizer assim, e agora, quem vai me separar do amor que foi manifesto por mim em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a dor, nem tribulação, nem espada, nem principados, nem potestades, nada nessa vida vai me separar do amor que foi manifesto por mim em Cristo Jesus. Que anúncio de poder, Drica. Sim. Que anúncio que pode tirar você da depressão, hein? Que anúncio que pode ajudar você a sair dessa tristeza profunda por causa da traição, por causa do abandono. O anúncio do amor de Cristo manifesto, que nada pode tirar. Exatamente isso. E nós vamos continuar vendo, então, essa pregação, né, Fernando? Para que você acompanhe essa pregação do amor de Deus, da nossa querida irmã. E nós vamos aqui pontuando isso, né? Como é que a gente chega até isso? Ideia. Manda pra gente no WhatsApp coisas que você acha que estão atrapalhando você de experimentar o amor de Deus. Ótimo. Coisas que... Vamos ver se esse povo é corajoso. Olha assim, se Deus é todo poderoso, se Deus está presente em todo lugar, se Ele está com você agora aí, por que você não está experimentando o amor dele?
que está acontecendo? Se este amor sobrepõe até as piores infidelidades, Tá escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica, por que nós não estamos experimentando? Nosso WhatsApp é 19 997 16 9915. Manda para nós agora aí essa resposta, tá bom? Nós vamos continuar então vendo, né, essa palestra, a segunda parte dessa palestra sobre o amor de Deus. Acompanhe conosco e dá também, né, fala para nós, manda seu comentário sobre essa palestra, sobre esse tema, tá bom? Vamos ver juntos. E olha, sabe quando que eu comecei a compreender isso na minha vida? Quando eu fiz o meu primeiro seminário de vida no Espírito, como você está fazendo. E foi a palavra de Deus que iluminou a minha vida para compreender isso. Porque a gente vê também, né, quais são as características desse amor de Deus. Então, ali eu fui aprendendo que dentro dessas características do amor de Deus, o amor de Deus ele é incomensurável. Ele não tem medida. Sabe? Não tem como eu falar se eu não experimentar esse amor de Deus. Ele não me ama só um pouquinho, ou porque eu fiz isso ou aquilo que Ele gostou, deixou de amar, de gostar. Deus não deixa de nos amar. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é deixar de nos amar. Mesmo quando a gente não aceita aquilo que Ele escolhe para nós. E mesmo quando a gente não entende determinadas situações que acontecem na nossa vida, Ele não deixa de nos amar. E é esse amor, irmãos, que nos sustenta. Sabe? Eu fui aprender também que o amor de Deus é um amor caridoso. Eu não sei se você está com a tua Bíblia aí perto de você, no jeito, mas a gente pode até abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, que vai falar ali sobre a caridade. Inclusive, a gente fala que é o hino da caridade, né? Mas aqui está a forma do amor de Deus na caridade. Deus é amor, o amor é caridade. Então, aqui a gente pode ir compreendendo o que é que Deus vai fazendo em nós também, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a gente vai ver a partir do versículo 4, tá? Então, na palavra diz assim, ó, a caridade é paciente. Veja. Se a caridade é o amor, se Deus é amor, então aqui eu entendo que Deus é paciente. Mas eu entendo que esse amor dele para comigo é um amor paciente. Olha bem para mim agora. Deus não vai desistir de você. Porque o amor dele por você é paciente. Sabe essa pessoa que está do teu lado? Você está mais perto dela do que eu. Fala para ela. Deus não vai desistir de você. E eu vou te contar uma coisa poderosa agora. Se Deus não vai desistir de você, quanto mais nós sentirmos esse amor de Deus, menos nós vamos desistir das pessoas. Mais nós vamos orar pelas pessoas, mais nós vamos nos entregar para que as pessoas também conheçam esse amor de Deus. Aí, na sequência, São Paulo vai dizer assim, a caridade é bondosa. Olha na sequência, não tem inveja. Gente, o amor não tem inveja. Sabe o que acontece quando nos falta essa experiência com o amor? O nosso coração começa a duvidar do amor. E quando o nosso coração começa a duvidar do amor, nós começamos a desconfiar que a outra pessoa nos ama mesmo. E às vezes a gente fala assim, será? Será que é tudo isso de amor mesmo? Se eu não tenho essa experiência do amor de Deus,
essa dúvida que brota no meu coração gera a inveja no meu coração. E vocês sabem o que acontece? Quando a inveja começa a reinar e o amor vai tendo menos espaço no nosso coração, acontece aquilo que aconteceu com Abel e Caim. Um matou o outro, a inveja mata, irmãos, o amor não. O amor da vida, o amor da vida em abundância, porque foi isso que Jesus deu para nós. O amor nos dá a vida, e a vida nova, e a vida em abundância, mas a inveja mata, a inveja corrói. E não foi só com Abel e Caim, não. Vocês se lembram de José no Egito, lá dos irmãos de José? A inveja fez aqueles irmãos entregar José como escravo. Por quê? Porque eles pensavam que o pai amava mais a José. Irmãos, quando o amor de Deus não reina no nosso coração, os nossos relacionamentos têm riscos de ruptura, de divisões, sabe? Riscos de traumas, riscos de mágoas. Mas se o amor reina, nós não excluímos as pessoas. Nós lutamos por elas. E nós não nos sentimos inferiores. Porque o amor nos faz sentir amados. E é assim que o ser humano se realiza. Sabe? É dessa forma que nós, seres humanos, nos realizamos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. O que Deus faz, Ele ama. Então, quando é que nós vamos nos realizar? Quando nós amamos. Quando nós amamos. E é no amor que a gente consegue se assemelhar mais ainda a Deus. É amando que a gente vai se assemelhando cada vez mais a Deus. Porque esse amor, ele também nos leva ao perdão. Que coisa maravilhosa e rica, não é, Fernando? As características, né? É exatamente isso, pode falar. Não, fala você. A gente está tudo cheio aqui. Né? Hoje nós estamos muito soltos. É porque o amor de Deus é algo assim que não tem como você resumir ele em um programa Brasil Cristão. É impossível que isso aconteça. Eu já disse aqui na sexta-feira com o Padre Eduardo, Deus não cabe dentro do coração do homem, não é? Mas a gente vai continuar vendo, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse VT que nós acabamos de assistir, tá bom? Vamos ver o WhatsApp que tem participação conosco aí eu fico feliz demais quando vocês participam. Quem não participou, pode mandar mensagem. O WhatsApp está o tempo todo na tela e a Cláudia que está conosco ali, Fernando, acho que você enxerga melhor que eu. A Cláudia sempre participa com a gente, viu? Cláudia, você já é aqui, faz parte do Brasil Cristão, viu, querida? Boa tarde. Dentro da gente existe um vazio que vaidade nenhuma no mundo pode preencher. Existe um vazio na gente que é chamado vazio de Deus. Só Deus pode preencher esse lugarzinho. Eu estou no amor de Deus, mas a vaidade do mundo não está deixando meu esposo viver esse amor de Deus. Enquanto isso, vou orando por ele na esperança de um dia ele descobrir o amor de Deus. Muito obrigada pela sua participação, Cláudia. Pri Caroline, agora eu enxergo. Na minha vida nada dá certo. Por mais que eu tente, é só fracasso. E olha que eu nem peço tanto, mas nada vai para frente. Pri, querida, obrigada pela sua participação. Cláudia, a Lucimar, né, nossa querida, terminou falando ali no seminário que o amor de Deus, ele transborda. E Deus ama o outro, nós experimentamos o amor de Deus, e esse amor de Deus em nós, ele vai para o outro. Eu vou dar um conselho para você, né, se me permite, com licença, na minha pequenez, tá? O que a gente não consegue fazer por amor, não adianta a gente tentar de outro jeito, que não vai dar certo. Nesse caso, eu sou esposa, né? Então, tenta mostrar com os seus gestos, com sua fala, no dia a dia, nas coisas mais cotidianas aí da sua casa, dos afazeres, o amor que você tem pelo seu esposo. E aí você vai ver que você vai começar a acolher, acolher, acolher. Porque onde não há amor, a gente põe amor. Quando a gente voltar lá, a gente vai encontrar amor. Não é São assim? João da Cruz, é isso mesmo. E para a Pri, nossa querida, né, Fernando, que falou? Eu sentia assim, Pri, de te
primeiro agradecer a sua sinceridade. Eu Sim, acho, é lindo eu acho que isso. esse é o primeiro passo. Sim. É quando você rasga a sua verdade, fala, ó Deus, é assim que eu sou. Eu acho que você está dando o primeiro passo, de rasgar-se, colocar a sua verdade diante de Deus. E eu vou dizer a você que o início de tudo é você perceber, Pri, que você é amada por Deus. É isso que a Lucimar está dizendo aqui agora. Ele pensou em você, ele te desenhou no ventre materno, ele soprou o hálito da vida no ventre da sua mãe. Ainda que seu pai e sua mãe nem sabiam ou nem queriam, não conhecemos a sua história. O que nós sabemos é que o Deus Todo-Poderoso te quis, te criou, te formou, cuidou com amor de você no ventre materno. Ele pensou em ti. É importante que você possa fazer essa experiência de voltar com Jesus na sua história, com Jesus, porque Ele é que vai ressignificar. Voltar com Jesus, fazer a experiência de um amor profundo e aí começar a ressignificar as coisas. E aí, acho que é Priscila, né? De Priscila. Começar a procurar a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque muitas vezes tem coisas que não vão para frente, porque são coisas erradas, a gente não está indo pelo bom caminho. Mas muitas vezes, eu vou dizer para vocês isso, nós estamos querendo fazer coisas que um bom pai, que é Deus, vai dizer, por aí não. É o que eu faço com os meus filhos. Eu tenho, né, vai mexer, abre a gaveta e pega uma faca. Não. Então, uma experiência profunda de querer saber qual é a tua vontade para a minha vida, o que eu devo fazer. Eu acho que buscar a vontade de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus para si, buscar um bom orientador espiritual, um bom sacerdote, uma comunidade carismática perto da sua casa, para você começar a trilhar o caminho de Deus. Eu vou dar para você, Pri, um conselho que eu recebi do Padre Léo. Sentado assim na mesa do café, conversando com ele, ele me deu esse conselho, ele disse, minha filha, não queira ser uma pessoa que faz, queira ser uma pessoa. O mundo está dizendo para a gente, faça. Quando Deus, neste momento, Pri, tudo que Ele quer é o seu coração. Essa sinceridade que você trouxe para nós agora, vá para um cantinho, coloque isso diante de Deus, porque eu vou te contar um segredo. Deus, Ele não resiste a um coração sincero. De jeito nenhum. E pede para Ele derramar o amor dele no seu coração. Começa por dizer isso a Ele. E antes de querer fazer algo, diga para Ele, Senhor, me faça ser quem você quer que eu seja aqui dentro do meu coração. E simplesmente seja em Deus, tá bom? Vamos fazer um intervalinho. Se você está aí nos vendo, manda sua mensagem para nós, 1999716 9915. Já a gente volta. Muito bom.